Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o suicídio na filosofia antiga. A filosofia antiga ela vai do século 7 a.C., por volta do ano 600, 700 a.C., e vai até o século 4 depois de Cristo, por volta do ano 300, 400 depois de Cristo. Deste período eu peguei 4 filósofos para falarmos sobre suicídio, que são Platão, Aristóteles, o Epicuro e o Sêneca. Para contextualizar um pouco, o Platão e Aristóteles viviam no período em Atenas, em que a democracia era muito forte, e em que a economia e o comércio funcionavam muito bem. Então era um período que as pessoas estavam muito felizes com o governo da época. Então eles tendiam a gostar do governo. E apesar de tudo, né, a grande maioria das pessoas eram escravas, mas os cidadãos livres, que eram quem participava da política, estavam razoavelmente satisfeitos por poder debater e propor suas ideias e ter uma participação política. Já no período em que Epicuro e Sêneca viveram, Atenas e a Grécia como um todo tinham perdido seu poder para outros povos e não existia mais a democracia. Então, os filósofos daquela época tenderam a criar uma teoria individual da felicidade. Então, nas teorias deles, nós vamos encontrar muito que a felicidade está no indivíduo, enquanto que nas teorias de Platão e Aristóteles vai estar muito mais voltado para o coletivo. Então, falando agora do Platão, para começar, Platão acreditava que o suicídio era contrário à vontade dos deuses. Então, ele considerava o suicídio algo incorreto, porque ia contra o que os deuses desejavam. E, para explicar um pouco melhor isso, vou falar o que ele pensava a respeito dos deuses. Ele acreditava que um deus, um demiurgo, havia criado o mundo a partir de dois princípios. Ele acreditava que o demiurgo havia utilizado da matéria, que era eterna, mas que era imperfeita, e do mundo das ideias, que era um mundo com ideias perfeitas e eternas. Que a ideia principal era a ideia de bem, e dentro dela havia todas as ideias boas possíveis. Então o demiurgo pega essas ideias do bem e formam a matéria, dá forma à matéria a partir dessas ideias. Então ele cria o mundo da melhor forma possível. A partir disso, Platão vai dizer que nós temos duas partes, somos divididos. Nós temos um corpo e uma alma. O corpo é feito de matéria e imperfeito, enquanto a razão ou a alma é feito do mundo das ideias perfeitas e é eterno. Então ele acreditava que nossa alma era eterna e nosso corpo não. E ele acreditava que para alcançarmos uma vida mais digna era necessário usar a razão e abrir mão dos sentidos e das paixões humanas. Então nós deveríamos abrir mão dos desejos humanos, dos prazeres da vida, e deveríamos nos focar na razão para alcançar a vida eterna junto aos deuses. Porque se aproximando da razão, das ideias perfeitas, nos aproximaríamos dos deuses, e depois da morte nos juntaríamos a eles. Ao contrário, se nós ficarmos presos nos desejos humanos, nas paixões, nos prazeres desta vida, depois da morte nós retornaríamos no corpo de uma outra pessoa, de um outro ser humano, ou no corpo de um animal. Ele acreditava que quanto mais preso aos prazeres, você voltaria no corpo de um animal mais imperfeito, e quanto mais justo e mais virtuoso, você voltaria no corpo de um ser humano e talvez você se juntaria aos deuses. Embora ele acreditasse que só um filósofo conseguiria se juntar aos deuses, porque eles realmente pensariam sobre o que é razão e viveria de acordo com ela. Então, sobre o suicídio, para ele, você estaria contrariando essa vontade que os deuses criaram de viver o bem e de alcançar essa vida melhor. E você não conseguiria se ficasse preso às paixões humanas. Então, por isso, ele condenava o suicídio. Até porque o suicídio era contrário à vontade dos deuses e você seria punido de certa forma, porque você estaria muito preso ao corpo e voltaria na forma de um animal ou de um ser humano. Já para Aristóteles, que é o nosso segundo filósofo, ele acreditava que o suicídio era uma injustiça contra a comunidade e contra o Estado. E por que ele pensava isso? Ele pensava que o homem é um animal político, portanto um animal social,
e que por isso ele tinha que estar dentro de uma sociedade organizada e contribuir para ela. A partir do suicídio, a pessoa está negando contribuir com o Estado e com a comunidade, e por isso ele condenava essa atitude. Ele acreditava que a pessoa tinha que contribuir com a comunidade que o formou. E também ele pensava que ia contra a natureza humana, o suicídio, porque a natureza humana para ele era pegar o nosso potencial e transformar em atitudes. Todos nós teríamos potenciais que deveriam ser transformados em atitudes para o bem comum. E talvez a grande diferença entre Platão e Aristóteles era que Platão acreditava que o suicídio era condenável por causa do mundo perfeito, o mundo das ideias e dos deuses, enquanto para Aristóteles o que condenava o suicídio era a própria comunidade e as próprias pessoas que viviam ao nosso redor. Então, enquanto Platão está focando no mundo perfeito, Aristóteles está focando no nosso próprio mundo. Partindo agora para o nosso terceiro filósofo, o Epicuro, o Epicuro ele vai considerar aceitável o suicídio, porque ele vai dizer que o suicídio ele retira todas as nossas necessidades, pois as nossas necessidades provêm dos nossos sentidos e do nosso corpo. O Epicuro acredita que não existe alma, nós somos feitos de átomos e por isso, quando morremos, os átomos se desfazem ou se separam e nós já não existimos mais. Então, com a morte, seja ela por suicídio ou não, todos os nossos sentidos, todos os nossos prazeres, todos os nossos pensamentos se vão e não resta mais nada. Então, para ele, o suicídio não seria um problema nesse sentido. Embora ele vai propor um modelo de vida em que seria capaz abrir mão de algumas necessidades, que na verdade para ele não são necessidades, são desejos, e viver de uma forma simples e satisfatória. Então, para ele, a gente teria que abrir mão de desejos que não fazem sentido, como riqueza, sucesso, porque ele acreditava que você nunca alcança o que deseja, porque você sempre vai querer algo a mais quando você deseja essas coisas. Se você deseja uma profissão melhor, sempre que eu tiver em uma, eu vou querer estar no cargo mais alto. E assim vai em vários outros campos. Então, ele achava que todos esses desejos eram inúteis porque não satisfazia, causava mais sofrimento do que prazer. E para eles, os prazeres necessários eram os prazeres mais básicos, que eram satisfazer o sono, a alimentação, as nossas necessidades básicas, não criar mais necessidades para sofrer. E por último, o Sêneca. O Sêneca ele também vai ser favorável ao suicídio. Ao contrário do Epicuro, ele acredita na imortalidade da alma, mas ele vai dizer que o suicídio pode fazer parte do próprio destino. Em que sentido? Ele diz que o destino não nos dá escolha de existir, nós nascemos independente de querer ou não, mas que ele permite que nós escolhamos viver ou não, e até quando queremos viver. A natureza não nos impede de fazer isso. Então ele acreditava que essa escolha é possível simplesmente porque o destino é a própria natureza, e Deus, que para ele é uma razão absoluta, permite que isso aconteça. Então faz parte do próprio contexto do nosso universo. E ele vai considerar então que isso pode ser permitido. Ele dá alguns exemplos de suicídios que ele considerou válido, que eram suicídios bem heróicos, por exemplo, meninos que iam ser escravos, levados para ser escravizados numa carruagem, uma espécie de carruagem, e eles fingem que estão dormindo enquanto a carruagem está andando e colocam a cabeça abaixo da roda para que a roda quebrasse o pescoço e que ele morresse. E eles se matam porque eles não queriam ser escravos pela vida toda. Ele considerou isso válido pelo sofrimento que seria a escravidão. Ele dá exemplo da guerra também, de soldados que teriam preferido se matar outra pessoa. E por aí vai, ele dá exemplo de uma outra pessoa que teria cometido suicídio porque estava muito doente e estava sofrendo muito. E aí ele prefere cometer um suicídio de uma forma leve e morrer de uma maneira mais tranquila do que morreria pela doença. E por esses motivos ele vai considerar válido. No entanto, como todos os outros filósofos, ele propõe uma maneira de viver nesse mundo. Ele vai dizer que o destino é inevitável, todas as coisas acontecem sem o nosso controle. Então, pessoas morrem ao nosso redor, a gente perde dinheiro, perde várias coisas que gostaria de ter, tenta conseguir algumas coisas e não consegue,
porque o destino é maior do que as nossas próprias vontades. Então, para ele, a melhor forma de viver seria compreender que é possível viver dentro desse destino e não querer contrariá-lo. Então, para ele, nós teríamos que entender que, por exemplo, as pessoas irão morrer a qualquer momento e que você tem que estar preparado para lidar com isso. E que o sofrimento só faz sentido se você acreditar que poderia mudar aquilo. E se não podemos mudar a morte de alguém, não deveríamos sofrer por isso. Não faz parte daquilo que poderíamos mudar. Então, para ele, a grande questão é essa: aprender que as coisas vão acontecer independente da nossa vontade e se preparar para isso. Ele fala da imperturbabilidade da alma, se tornar imperturbável, saber que as coisas acontecem e que você não deve se apegar tanto a elas. Então, esses foram os 4 filósofos. Os 2 primeiros eram contrários ao suicídio, como a gente falou, e os 2 últimos eram favoráveis. Só que todos eles propõem uma maneira de viver que seja considerada satisfatória, que conduza à felicidade, cada um dentro da sua própria teoria. Então essa era a ideia, mostrar um pouquinho do que os filósofos antigos pensavam sobre o suicídio e fazer uma reflexão sobre as possibilidades e as ideias deles. Essa proposta surgiu de um grupo no Facebook. Se alguém quiser participar desse grupo, vai ter o link abaixo na descrição. E nesse grupo, a cada semana, nós vamos discutindo assuntos diferentes. Nessa primeira semana, estamos discutindo o suicídio na filosofia. Então vai ter outros vídeos sobre o suicídio a partir de outros filósofos da Idade Média, moderna e contemporânea. E se você quiser ficar acompanhando pelo YouTube, eu vou estar sempre postando os vídeos que surgirem a partir do grupo no Facebook. É isso, até mais, pessoal. Muito obrigado.